Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, uma chuva caía suavemente sobre Manhattan, desenhando linhas cinzentas nas janelas impecáveis do café Blackstone & Co., um lugar reservado para a elite financeira. Evelyn Carter, uma empresária temida e bilionária respeitada, sempre tomava seu café ali, no mesmo horário, na mesma mesa de frente para a rua. Nada escapava ao seu olhar. Nada, exceto por aquele dia quando seu coração deu um salto. Quando estava prestes a assinar um contrato em seu tablet, um brilho metálico chamou sua atenção do lado de fora. Um jovem negro, com pouco mais de 20 anos, esperava sob o toldo do café. Ele vestia roupas simples, quase gastas, mas em seu pulso brilhava um relógio que Evelyn reconheceria em qualquer lugar. Ele sentiu um nó na garganta. Impossível, ela murmurou. Este relógio, um Patek Philippe Nautilus, edição ultralimitada. Um relógio gravado. Dedo indicador apontando para a direita para sempre. Era o relógio do marido dela, Ricardo Carter, o homem da vida dela. Ele morreu repentinamente 7 anos antes, em um acidente que nunca foi totalmente esclarecido. Evelyn sentiu os dedos tremerem. Este relógio fora enterrado com ele. Ela se lembrava perfeitamente dele. Ela insistira que fosse sepultado junto ao seu corpo. Então, como? Como é possível que esse jovem desconhecido estivesse usando isso? Sua mente começou a trabalhar a 1000 por hora. Roubo? Profanação? Mercado negro? Seu olhar endureceu. A fria empresária recuperou o controle. Levantou-se lentamente, pegou seu casaco de luxo e saiu para a chuva. Jovem, ele se virou. Seus olhares se encontraram. E naquele exato momento, Evelyn sofreu um segundo choque. Os olhos dela. Os mesmos olhos que Richard. O mesmo olhar profundo. Da mesma forma, inclinando ligeiramente a cabeça. Seu coração afundou dolorosamente. E onde você comprou esse relógio? Ela perguntou com uma voz que queria ser firme, mas que tremia apesar de si mesma. O jovem franziu a testa, instintivamente na defensiva. Para quê? Ele respondeu calmamente. Pertencia ao meu pai. O mundo de Evelyn desmoronou. Seu pai? Ela respirou. Ele assentiu com a cabeça. Sim, ele morreu quando eu era criança. Me disseram que o nome dele era Richard. A chuva parecia ter parado. O ruído da cidade desapareceu. Evelyn sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo. Filho Richard. Será que ela havia enterrado uma mentira com ele? Quem era esse jovem afinal? E que segredo seu marido lhe escondeu? Até a morte. Evelyn então compreendeu uma coisa. Esse encontro destruiria tudo o que ela pensava saber. E revelaria uma verdade muito mais aterradora que a morte. Após o aguaceiro, a rua de Manhattan ainda cheirava a asfalto molhado. Evelyn conduziu o jovem para dentro do café, mas suas mãos ainda tremiam. Ela precisava de respostas. Agora. Meu nome é Jamal Carter, ele disse calmamente, tirando ligeiramente o paletó. Parecia cauteloso e humilde ao mesmo tempo, como um jovem que nunca estivera acostumado à atenção dos ricos. Evelyn o examinou atentamente. Cada traço de seu rosto a fazia lembrar de Richard, mas algo nele era diferente. Mais jovem, mais vulnerável e ainda assim, uma força silenciosa emanava dele. Seu pai, Richard? Ela perguntou, com a voz quase inaudível. Ele morreu, há 7 anos. Jamal baixou os olhos, como se estivesse ponderando suas palavras. E minha família nunca falou com você sobre ele, mas sim, ele era meu pai biológico. Evelyn sentiu a respiração falhar. O relógio, o mostrador. Tudo combinava, mas como isso era possível? Meu pai, Richard? Tem certeza? Ela perguntou com a voz trêmula. Jamal assentiu com a cabeça. Tenho poucas lembranças dele. Minha mãe raramente falava comigo sobre meu pai. Tudo que sei é que ele me amava e queria que eu guardasse este relógio para me lembrar dele. A mão de Evelyn tremeu ao tocar o pulso de Jamal. O relógio, aquele mesmo relógio que ela pensava ter enterrado com Richard. Como? Ela murmurou. Enterrei este relógio com ele, no funeral dele. Jamal olhou para ela com as sobrancelhas franzidas, perplexo. Eu sempre tive isso. Meu pai me deu alguns meses antes de falecer. Talvez, sua voz foi se apagando. Há algo que você não sabe sobre ele. Evelyn sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela se lembrou do acidente de Richard, da dor, do vazio. E agora, um segredo esquecido parecia estar ressurgindo. Você vai ter que me contar tudo. Ela disse em tom seco, mas o medo em sua voz traía o que sentia. Jamal respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um mundo que Evelyn jamais poderia ter imaginado.
Seu marido. Ele começou com a voz baixa, ele não era apenas um empresário respeitado. Levava uma vida dupla. Evelyn sentiu o estômago se contrair. O que você quer dizer com vida dupla? Ela perguntou, tentando disfarçar o pânico. Jamal olhou fixamente para o relógio em seu pulso e em seguida ergueu o olhar. Ele tinha um filho, e ele sempre quis que você nunca soubesse. O mundo de Evelyn virou de cabeça para baixo. Seu Richard, seu amado marido, tinha um filho secreto, e ele agora estava diante dela, vivo, com sua própria presença inegável. A verdade a atingiu como um raio. O passado que ela pensava estar enterrado estava voltando para destruir tudo. E no silêncio do café, em meio aos sons da cidade voltando à vida, Evelyn compreendeu. Nada seria como antes. O café estava quase vazio. Os clientes tinham se dispersado, mas Evelyn não notou nada ao seu redor. Seu olhar estava fixo em Jamal. Sua respiração acelerou, seus pensamentos estavam a mil. Você precisa me contar tudo. Ela disse com uma voz trêmula, mas determinada. Tudo sobre meu marido, e sobre você. Jamal hesitou, depois tirou um pequeno envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Ele disse, isto é tudo que meu pai me deixou. Ele me disse que se um dia eu encontrasse minha mãe, deveria entregar isto a ela. Evelyn sentiu as mãos suarem. Abriu o envelope lentamente. Dentro havia documentos cuidadosamente dobrados, uma foto de Richard segurando um bebê nos braços, e uma carta, datada de algumas semanas antes de sua morte. Ela leu em voz alta, com os olhos arregalados a cada palavra. Minha querida Evelyn, se algum dia você encontrar esta carta, significa que chegou a hora de saber a verdade. Jamal, nosso filho, é seu sangue, mesmo que você ainda não saiba. Eu cometi erros, Evelyn, escolhas das quais sempre me arrependerei. Eu te amo, mas tive que proteger nosso filho de forças que você jamais poderia compreender. Evelyn sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Seu marido, o que ele havia escondido, tudo assumiu um significado estranho e aterrador. Por quê? Por que você nunca me contou sobre ele? Ela murmurou, com lágrimas nos olhos. Jamal baixou a cabeça. Ele tinha medo por nós, ele disse que havia pessoas perigosas por aí. Ele sempre me protegeu, mesmo depois de sua morte. Pessoas perigosas? Evelyn repetiu, sentindo o pânico aumentar. O que você está falando? Jamal fez uma pausa e murmurou. Meu pai não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em negócios, segredos, que algumas pessoas queriam manter a todo custo. Foi por isso que ele me escondeu, e foi por isso que ele morreu. Evelyn sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela se lembrava do acidente e dos rumores, mas jamais imaginaria uma conspiração, ou que seu marido tivesse sido protegido pelo silêncio da própria família. E agora? Ela perguntou com a voz baixa, mas determinada. O que estamos fazendo? Jamal ergueu o olhar. Seu olhar era determinado, quase adulto apesar de sua juventude. Precisamos descobrir toda a verdade, Evelyn. Meu pai, seu marido, deixou inimigos para trás. E acho que eles sabem que estou aqui. Evelyn sentiu o coração acelerar. Ela era uma mulher de negócios poderosa, mas diante desse segredo, sentiu-se terrivelmente vulnerável. Portanto, precisamos agir rapidamente. Disse ela finalmente, cerrando os punhos. Não permitirei que ninguém nos tire o que nos pertence, nem você nem eu. Jamal assentiu com a cabeça. O jovem que ela considerara frágil agora parecia ser seu aliado mais precioso, mas também sua única proteção contra um perigo invisível que se aproximava, silencioso e mortal. E na rua, atrás da janela do café, Evelyn achou ter visto uma figura observando-os das sombras. Um único olhar foi suficiente para lhe causar um arrepio de medo. O passado de Richard não era apenas um segredo, era uma armadilha. A noite caía sobre Manhattan, e a chuva dera lugar a um vento gélido. Evelyn e Jamal caminhavam rapidamente pelas ruas quase desertas, com documentos nas mãos. Cada passo ecoava como um aviso. Devemos começar por reconstituir os últimos dias do meu pai, disse Jamal com voz firme, mas cautelosa. Ele deixou pistas, eu sei disso. E alguém não quer que as encontremos. Evelyn assentiu com a cabeça. Sua mente, embora atordoada pelo choque, já estava entrando em modo estratégico. Ela não era apenas uma mulher perturbada, era especialista em negócios e manipulação, e usaria essas habilidades para descobrir a verdade. Então, por onde começamos? Ela perguntou. Jamal tirou um pequeno caderno preto do bolso. As páginas estavam rabiscadas com anotações, endereços e nomes. Isto é tudo que meu pai anotou antes de morrer. Algumas pessoas nessas listas são muito poderosas e muito perigosas. Evelyn sentiu um frio na espinha percorrer-lhe o corpo, mas sabia que recuar não era uma opção.
Eles chegaram a um antigo armazém abandonado no distrito industrial do Brooklyn. De acordo com as anotações de Richard, era um lugar onde ele se encontrava com contatos secretos. O local parecia deserto, mas Evelyn aprenderá a nunca confiar nas aparências. Vamos ter cuidado, ela murmurou. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de grafite, o cheiro de mofo era sufocante e a escuridão envolvia todos os cantos. Jamal deu um passo à frente, segurando a lanterna que projetava um feixe de luz intermitente. De repente, um ruído metálico soou atrás deles. Quem vai lá? Evelyn gritou, sua voz firme apesar do medo. Uma figura emergiu das sombras. Evelyn achou que reconheceu um antigo conhecido, um associado de Richard, mas com um olhar ameaçador e nervoso. Você não deveria ter vindo aqui, disse o homem, com voz gélida. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Jamal deu um passo à frente com um olhar determinado. Só queremos saber a verdade sobre a morte do meu pai. O homem deu uma risada sarcástica, um som sinistro que ecoou pelo armazém vazio. A verdade? Você acha que consegue lidar com isso? Você não tem ideia das forças que está desencadeando. Evelyn sentiu uma onda de medo e adrenalina percorrer seu peito. Tudo o que ela pensava saber sobre a vida, sobre Richard, sobre seu próprio mundo, havia acabado de ser varrido. De repente, Jamal mostrou um pequeno gravador de áudio escondido no bolso. Você vai nos contar tudo, ou isso vai vazar para a polícia e para a imprensa. O homem deu um passo para trás, mas sua risada nervosa ainda ecoou no hangar. Você acha que o jogo acabou? Você ainda não viu nada. E à medida que a sombra se dissipava atrás dele, Evelyn sentiu uma terrível verdade insinuar-se em sua mente. Richard havia planejado algo para eles, algo que mudaria suas vidas para sempre. Evelyn sentiu um arrepio. O perigo era real. A morte de Richard não foi um acidente, e o relógio no pulso de Jamal era apenas a primeira pista de uma conspiração muito maior. O amanhecer mal despontava atrás dos arranha-céus de Manhattan, e Evelyn sentia cada músculo do seu corpo tenso, tomado pela fadiga e pela adrenalina. Ao seu lado, Jamal mantinha a mão no relógio de pulso, como se pudesse sentir o espírito de Richard guiando-os. Eles haviam chegado ao último endereço indicado no caderno de Richard, um antigo escritório luxuoso, agora abandonado, mas ainda equipado com arquivos, computadores e cofres secretos. Tudo ali estava congelado no tempo, como se Richard soubesse que eles chegariam. Evelyn abriu lentamente uma das gavetas trancadas. Lá dentro, documentos e fotos revelaram a incrível verdade. Richard havia descoberto uma rede criminosa, envolvendo empresários poderosos dispostos a tudo, para encobrir seus crimes. Ele havia escondido Jamal de sua família para protegê-lo, daqueles que o queriam morto. O relógio que Evelyn pensava estar enterrado havia sido devolvido para Jamal por um aliado secreto de Ricardo, para que um dia ela o encontre e descobre a verdade. Jamal olhou para Evelyn com os olhos cheios de perguntas e medo. Então, tudo em que você acreditava sobre o papai era verdade? Ele murmurou. Evelyn cerrou os punhos, a raiva crescendo dentro dela. Sim, e aqueles homens, eles mataram Richard para que ninguém descobrisse o que estavam fazendo. Um ruído atrás deles assustou Evelyn. Os inimigos de Richard estavam lá. Duas figuras entraram no escritório, armadas e preparadas para qualquer coisa. Você realmente achou que poderia descobrir tudo sem consequências? Disse um deles. Mas Evelyn já havia previsto isso. Ela fez um sinal para Jamal e para uma pasta com armadilha que Richard havia deixado cair no chão. Os documentos explodiram em uma nuvem de fumaça e um alarme estridente, dando a Evelyn e Jamal a vantagem estratégica. Papai havia pensado em tudo. Evelyn murmurou, determinada. E nós também terminaremos o que ele começou. A luta foi rápida. Evelyn usou sua inteligência e astúcia para desarmar os inimigos, enquanto Jamal demonstrou a coragem e a força que herdou de Richard. Em poucos minutos, ambos os adversários estavam neutralizados. Ofegantes, mas vitoriosos, Evelyn e Jamal desabaram nas poltronas empoeiradas. Evelyn olhou para o relógio no pulso de Jamal e sentiu uma profunda conexão com seu falecido marido. Richard nos protegeu até o fim. Ela disse, com uma lágrima escorrendo pela bochecha. Jamal assentiu com a cabeça, o olhar determinado. Agora cabe a nós dar continuidade ao que ele começou, e proteger aqueles que ele amava. O sol finalmente nasceu, iluminando o escritório abandonado. Evelyn compreendeu que aquele dia marcava não apenas o fim do mistério, mas o início de um novo capítulo. Um capítulo em que ela e Jamal, mãe e filho reunidos por um destino improvável, enfrentariam um mundo cheio de perigos, mas também cheio de esperança.
E enquanto a cidade despertava, Evelyn sabia de uma coisa: a verdade pode destruir, mas também pode salvar.